hoje é black and white. A pessoa pode ir de preto e branco, preto ou branco. Outra cor, não pode. Vene Casagrande, tá feliz? Cadê o hino do Venê? Bora! Olha, ó! Olha o povo feliz! Gente, curte classificação. Libertadores não se joga, se vence. Acaba, pelo amor de Deus! Deu mole. Deu mole a não se classificar, Vene Casagrande. Quer espetáculo? Vai no teatro, vai ver. Calma aí. Mas bebê, gente, vamos curtir o futebol que é pra curtir. Tá, mas não ganhou nada, tá feliz. Tá feliz, deixa o povo ficar feliz, não é? Tá feliz, isso. Vene Casagrande. E vai dar Flamengo e Botafogo na semifinal da Liberta. É mesmo, É Venê? isso que eu quero. Antes disso, eu preciso passar do São Paulo. Não, vai passar, E você pô. precisa passar do Penharol. Vai passar. Olha aí o que tem pra você. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! É isso, amigo. É Olha sofrimento. aí. É sofrimento. Eu morri na quarta, tu morreu ontem? Quase. Né, mas eu quase vai Foi de arrasta quase, pra cima, foi né? quase. Olha aí, o Flamengo sofreu na altitude. Gente, essa altitude. Foi derrotado pelo Bolívar, mas conseguiu a classificação na Libertadores por conta do resultado que fez aqui na sua casa, no Maracanã. Rodou. O desafio já era grande, mas o Flamengo tinha um nome que seria o cara do jogo, Rossi. O time teve logo uma chance de sair na frente com uma bola quase certeira de Gerson. Correndo atrás do prejuízo, o Bolívar assusta com Ramiro Vaca, mas Rossi já estava lá para salvar. O camisa 8 mais uma vez fica perto do gol, mas deixa escapar e fica pedindo pênalti. Vaca é quem chuta longe para o Bolívar. E Ayrton Lucas ameaçava para o Flamengo. Segundo tempo e o jogo começou a ficar tenso para os rubro-negros, com Bruno Sábio acertando o travessão. E é dele que vem o gol do Bolívar. Após um belo cruzamento de Fábio Gomes, Sávio manda de cabeça e abre o placar. E aí só dava Bolívar no jogo. E a estrela de Rossi que começa a brilhar. Salcedo tenta e joga por cima. Justiniano finaliza e o goleiro do Fla agarra. Perigo com Henry Vaca e Rossi tem outra brilhante defesa. E de novo o goleirão livra o Flamengo da bola de Oviedo. O rubro-negro ainda ficou com um a mais após a expulsão de Anderson Jesus por para-ataque de Bruno Henrique. E depois de muito sufoco, o Flamengo respirou e conseguiu a classificação. Os jogadores já desembarcaram no Rio e se reapresentam nesta sexta. O adversário do Flamengo na Libertadores será o Penharol, com a primeira partida no Maracanã. Vene Casagrande, fala pra mim. O desafio já é difícil, eu sempre falo isso aqui, sempre. Eu não gosto de jogo na altitude, eu acho até um pouco absurdo se a gente for olhar não só a parte do atleta, também a parte do atleta, mas também do ser humano, né? Todo mundo que vai pra lá sente, até jornalista sente, imagina o cara que vai jogar 90 minutos de bola. Então é muito difícil fazer qualquer análise, apontar dedo para qualquer detalhe de jogo em altitude. Mas nosso trabalho é feito para isso, não é mesmo, Vene Casagrande? Pra analisar. E eu quero que você me fale o que você gostou desse Flamengo. O sofrimento a gente vem muito também dessa questão da altitude, mas do que você gostou desse Flamengo? Fernandinha, antes de mais nada, primeiramente boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Você, torcedor rubro-negro, que espera o Vene Casagrande chegar aqui hoje no SBT Sport Rio e ficar criticando a atuação do Flamengo, ficar criticando os jogadores do Flamengo, você está totalmente enganado. Eu não vou fazer isso. Eu só esperava que o Flamengo se classificasse. Essa era o principal fator que todo mundo estava esperando, se classificar. Independentemente de como, se iria perder, independentemente da atuação, estamos falando de um Flamengo que está totalmente desfalcado. Eram 7 desfalques. E não eram desfalques bobos, não. São 7 desfalques super importantes para o elenco do Flamengo. No banco de reservas ontem, o Tite tinha 10 jogadores, crias da categoria de base do Flamengo. Então era um Flamengo extremamente desfalcado, cansado, fadigado e pegando um Bolívar muito bem arrumado lá na altitude. Independentemente de como, o que eu mais gostei foi a classificação. Era isso que o Flamengo precisava. E na boa, o resultado foi 1-0 para o Bolívar, mas eu vejo o Flamengo vencedor do duelo. A verdade é essa. O Flamengo foi lá, parecia uma guerra, os jogadores sentiram bastante. Isso é informação. Náusea, vômito, vários jogadores com dor de cabeça, entraram em campo com dor de cabeça. É muito ruim, se você teve a oportunidade de assistir, né, a entrevista do Fabrício Bruno depois do jogo, você vê o cara, parecia que estava até dopado, sem voz. O Gerson
cansado, exausto, os jogadores sentiram demais. Então, torcedor do Flamengo, você tem que ficar feliz com a classificação. É óbvio, o Flamengo não vem jogando bem, mas diante do cenário que foi ontem, um cenário totalmente horrível para o Flamengo, a verdade é essa, tanto é que o próprio Tite, a gente vai falar sobre isso, o próprio Tite passou mal, o Tite está internado no hospital também por conta da altitude. Então, assim, vários jogadores sentiram, entraram em campo muito cansados, totalmente desgastados, e o Flamengo conseguiu a classificação, isso era o mais importante. Eu acho que o torcedor rubro-negro, ele nesse momento tem que desfrutar. Óbvio, daqui a um mês encara o Peñarol, tem muita coisa a consertar, eu acho que o Tite precisa melhorar muita coisa, sobretudo o setor defensivo, mais um gol tomado nas costas do Ayrton Lucas, isso precisa ser mencionado. Acho que o Ayrton Lucas não pode perder o gol que ele perdeu, a oportunidade que ele teve. Acho que o Gerson não pode perder a oportunidade que ele teve, mas existe também coisa boa pra gente falar. Vamos lá, atuação de Rossi, atuação do que se espera de um goleiro que o Flamengo tanto lutou para contratar junto ao Boca Juniors. A atuação novamente do Léo Ortiz precisa ser elogiado, jogou muita bola como volante novamente. A atuação do Luiz Araújo, um jogador extremamente importante. E sabe qual é o mais curioso? Foi um dos jogadores que mais sentiu o efeito colateral da altitude, com muita dor de cabeça, náusea. O Luiz Araújo. E jogou muita bola. Então, o Varela também jogou muita bola, apesar de também ter sentido os efeitos da altitude. Então, isso precisa ser mencionado. Eu prefiro ressaltar os pontos positivos a ficar aqui criticando a atuação dos jogadores diante da altitude. Na boa, o Flamengo caiu de pé, conseguiu a classificação. Era isso que o torcedor queria. E você, torcedor rubro-negro, desfrute, porque o Flamengo está nas quartas de final da Libertadores da América, mesmo diante de muitos desfalques e diante de um bom adversário bem montado lá na altitude. Ô, Lucas Pedrosa, boa tarde pra você. Boa tarde. O Vene sempre traz aqui, quando o Flamengo não joga bem, ele fala, ele fica bravo, ele mostra que ele não gostou. Mas esse programa aqui, a gente geralmente, quando o jogo é na altitude, a gente pega bem leve. Até porque mas é uma desculpa. Não, não é uma desculpa. O Botafogo, quando foi pegar a LDU, até por essa mesma Libertadores, eu falei, mas gente, é muito difícil você fazer qualquer análise. Os 15 primeiros minutos, geralmente, Pedrosa, são de erros de passe bobos, geralmente. Você vê que, às vezes, o jogador vai fazer uma finalização e a finalização, ela sai toda diferente, porque a bola fica com um peso diferente mesmo, vamos dizer assim, a sensação de tudo. E, obviamente, não só o seu grau de dificuldade para respirar, sobreviver, como também a dinâmica do jogo, a dinâmica da bola, Pedrosa, é complicado demais. Boa tarde, Fernanda, Vene, galera de casa. Jogar umas oitavas de final de Libertadores já é algo que mexe com o psicológico, principalmente você tendo uma vantagem no placar, mas que não era uma larga vantagem. E jogar uma final de Libertadores, umas oitavas de final de Libertadores na altitude, mexe ainda mais, porque você não tem que só se preocupar com o aspecto técnico, tático, físico dentro de campo, mas também com o seu bem-estar. Eu acho que eu já falei aqui, pra mim é outro esporte, a altitude é outro esporte. Eu até relevo quando um atleta, por exemplo, o Ayrton Lucas, também acha que ele perdeu o gol, mas ele talvez tenha perdido o gol por conta da velocidade da bola, que é muito diferente de você chutar normalmente, ou você acha que um atleta do calibre do Ayrton Lucas, que vira e mexe faz gols assim, isolaria aquela bola ali se não fosse a altitude. Então tem muitos aspectos a serem levados em consideração. Eu acho que a classificação do Flamengo é extremamente positiva. Eu nem sei nem se dá para usar a palavra perdeu. Perdeu tudo bem, mas o Flamengo sobreviveu. E olha só, no primeiro tempo, o Bolívar não criou grandes chances. O momento que o Flamengo estava mais descansado dentro da partida, o Flamengo fez um jogo equilibrado. O Carlinhos, que talvez não tenha feito um jogo maravilhoso, mas estava brigando lá na frente, tentando segurar a bola. O Luiz Araújo é outro que se dedica muito. O Gerson dando até arrancada, o que é impressionante. Então, assim, no final das contas, eu acho que foi uma classificação muito merecida pelo Flamengo. No segundo tempo, eu tenho que elogiar o técnico Tite, porque ele faz as mexidas e ele consegue jogar um 5-4-1 sem a bola, onde o Flamengo fica compacto. Sofreu, o Rossi agarrou demais. Ele é contratado para isso. Ele é contratado para aparecer nos momentos decisivos. E nos últimos jogos, o Rossi não vinha bem. E dessa vez, ele, para mim, foi o melhor da partida. Não só debaixo dos gols, mas também quando ele teve a importância, eu não vou nem dizer malandragem, a importante visão de segurar a bola a cada momento, no momento que o Bolívar estava com mais ímpeto. Eu não sei nem se é fazer cera, Vene, porque eu acho que assim,
é muito difícil. O cara ali tá se recuperando, o cara ali tá tentando entender também como o time dele vai ficar postado em campo. É recuperar o fôlego, talvez. Não é nem fazer cera, é recuperar o fôlego dentro de uma condição que é muito desumana, digamos assim, para um time que não tá acostumado a jogar nessa altitude. Então eu só tenho que parabenizar o Flamengo pela classificação. Foi um jogo onde eles mostraram não só o poder aguerrido desse time físico, técnico, mas também superaram o grande pesar que foram os desfalques. Nenhum time do mundo consegue se sustentar com 5, 6 desfalques. E o Flamengo conseguiu essa classificação. Com 6 talvez, 7 não, porque eram 7. Ah, é? Não, verdade é essa. disso, já numa circunstância normal é difícil. Numa circunstância de altitude, porque às vezes na altitude você perde um personagem que numa situação natural, nossa, você não vai perder. Mas na altitude ele é como se fosse um lesionado. O cara tá com dor de cabeça, ele não consegue respirar. Então você, além de ter os 7 que já eram 7, você ainda tem mais, porque a gente geralmente nunca traz nomes, mas você traz informações. Um teve dor de cabeça, outro teve náusea. Gente, como jogar futebol aí? Você tá isso é uma lesão, você está passando mal, você não tá legal. Não, e uma informação importante, quer dizer, na verdade 2 informações, porque eu tô vendo muito torcedor rubro-negro reclamando do tempo de demora do Tite para poder fazer as substituições. Só que faz sentido, o Bruno Henrique ele não estava bem 100%, fisicamente falando. Então a comissão técnica levou até o limite de fato. E o Gerson, mesmo com os problemas da altitude, com os efeitos colaterais, ele ainda estava com um problema muscular na coxa, que ele sentiu. Ele ficou em campo na base do sacrifício. Porque ele viu a necessidade. Sim. E assim, o Tite não tinha o que fazer. Ele olhava para o banco de reserva, gente, repito, ele tinha 10 garotos crias da base. 10 garotos, sendo que 7 ainda estão no sub-20. Me lembrou aquele jogo da pandemia. É verdade. É isso, mas é basicamente E isso. olha só, Tite. entrou muito bem o Davi Luiz, entrou cortando bola. O Bruno Henrique decidiu o jogo, gente. O O Bruno Henrique fez a jogada que Da expulsou o jogador do cara. Bolívar. Então, pô, gente, quem tá falando que o Tite mexeu mal com as condições que estavam ao elenco do Flamengo, Na verdade, estão reclamando pura do birra, tempo né? da demora. Mas da aí demora. é leitura Só de que jogo faz também, sentido. né? Total. A assim, questão de um jogo desse é física, completamente física. Então, se você tá conversando ali, tô bem, não tô bem, professor, não tô legal, daqui a pouco eu vou ter que sair, tu já tá sentindo que o cara já não tá legal, você vai ter que segurar alguém. Gente, peraí. Olha aqui, falar em Tite, o técnico do Flamengo, o Tite, foi internado no retorno do time ao Rio com um quadro de arritmia por conta da altitude, né? A gente vai ver o que ele disse sobre essa dificuldade de jogar lá em La Paz. Cadê? Tô eu aqui com ofegante, tô eu talvez com uma pulsação maior do que o normal, porque nós vencemos e merecemos vencer nesses 200 minutos. O que nós jogamos no primeiro jogo, o que é que a gente teve hoje de aplicação do ação, no momento que ele é muito difícil. Talvez seja redundância para vocês, e não é demérito a jogar em La Paz, não é demérito. Mas a altitude, ela suga, ela drena. Ai, Tite, melhoras pra você, viu? Ele teve um problema voltando de lá, não foi isso, Venê? Ele teve uma arritmia cardíaca, até procurei saber o que é isso, conversei com uma amiga minha, médica, Camila, ela me explicou que é um problema no coração, digamos assim, o coração... Cardiopatia, né? Exatamente, ou fica mais acelerado, ou fica menos acelerado que o normal, e assim, torcer para que ele se recupere logo. E, obviamente, isso é um efeito também da altitude, além do estresse. Porque quem acompanha o Tite sabe que ele está vivendo momentos de estresse. Nas últimas entrevistas coletivas, a gente viu um Tite muito mais estressado. Eu mesmo estava levando isso em consideração, falando, nossa, o Tite não é de agir assim. Não tem jeito, o momento do Flamengo exige muito. É muito estressante. O estresse, ele traz problemas para qualquer pessoa, né? Não só pro treinador, que é muito cobrado no Brasil, mas também para nós. Sabe aquela fase que você tá num estresse muito, muito alto? Você começa a liberar um tipo de hormônio em que você começa a ter alguns problemas mesmo, né? Você começa a dormir pior, você começa a ter, às vezes, até problemas de saúde. Às vezes alguém, quando tem uma perda muito grande na família, desenvolve, às vezes, uma doença, porque o seu corpo começa a ficar diferente. Quando você vai pra altitude tentar sobreviver, porque é o que a gente faz... A gente que mora no nível do mar, né? Quanto mais você sobe, mais distante do mar você fica, mais difícil, principalmente a nossa parte respiratória. E você começa a deixar o seu corpo numa condição que não é a natural. E aí você começa, às vezes, a gatilhar problemas que você não estaria numa situação normal. Mas lá você começa. E aí não é muito O próprio Big Boys lembrou hoje no grupo o caso do problema. Muricy, né? Porque o Muricy ele teve que largar a carreira de treinador por conta disso, do estresse que estava fazendo mal a ele. E o Tite tem 63 anos, né, gente? Pois ele já não é mais
mais um garoto. Já é um senhor. Não dá pra falar que é velho, mas não é mais um garoto. Quem assiste esse programa todo dia sabe como eu não gosto da altitude. Hora de falar sobre o Flamengo, que teve vida complicada para se classificar das oitavas para as quartas de final, mas que, na minha opinião, é o brasileiro com a vida mais tranquila na próxima fase de mata-mata da Libertadores da América. Antes de falar sobre o Bolívar, o Flamengo perdeu por 1-0 na altitude de La Paz. Gol marcado no segundo tempo, ainda houve bola na trave e o grande destaque da partida foi o goleiro Rossi. É bem verdade que o Bolívar também teve um jogador expulso na reta final do jogo, numa arrancada do Bruno Henrique. Mas o Flamengo não fez uma boa atuação, embora também tenha tido algumas chances claras para matar o jogo. Gerson desperdiçou 2 chances, enfim. Foi um jogo aberto com muitas oportunidades em que o Bolívar esteve sempre mais perto de marcar o gol do que o contrário. Placar agregado de 2-1 a favor do Flamengo, graças à vitória por 2-0 no Maracanã. Por que eu disse que o Flamengo terá vida mais tranquila nas quartas de final? O adversário será o Peñarol, do Uruguai, time que não chegava às quartas de final desde 2011 e que despachou na fase anterior o Strongest. O Peñarol, que foi o segundo colocado do grupo do Atlético Mineiro na fase de grupos e que tem muito menos qualidade do que o Flamengo e não tem a seu favor algo como a altitude, uma situação que jogou extremamente a favor do Bolívar na fase de oitavas de final. O Fla ainda deve ter o retorno de Pedro, possivelmente Gabigol e Arrascaeta, além de reforços que estão sendo contratados. O Michael será inscrito. O Fla pode mudar até 3 jogadores na sua lista de inscrições para a próxima fase, etapa de quartas de final. Só para arrematar em relação ao Flamengo, negociações em andamento, Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz podem ser os próximos reforços rubro-negros. Lateral esquerdo Alexandro também tem conversas com o Flamengo. Conversei com o irmão dele nessa quinta-feira e o irmão dele me contou que hoje a melhor proposta é do rubro-negro. Quero responder agora a vários de vocês que têm me perguntado sobre como é que andam as negociações da TV Record com a LFU, a Liga Forte União, que hoje representa 11 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Recentemente a Record ofereceu 2 bilhões e 800 milhões de reais por um contrato de 5 temporadas que vale do Campeonato Brasileiro de 2025 até 2029. A grande novidade é a possibilidade de, além desses jogos serem transmitidos na TV Record, também passarem aqui no YouTube, mais especificamente na Cazé TV. É óbvio que isso vai garantir um plus, um acréscimo de dinheiro para os integrantes da LFU. Nos últimos dias, a Globo também tentou se aproximar da LFU para tentar negociar qualquer tipo de acordo para TV aberta, fechada ou pay-per-view. E os representantes dos clubes que lideram esse movimento da LFU foram contrários a um acordo com a Globo. A ideia é segmentar as parcerias como interessados, excluindo a Globo dessa parada. Então, se tudo correr bem, a LFU deve ter direitos de transmissão em TV aberta num canal, direitos de transmissão em fechada em outro canal, streaming e também YouTube para tentar chegar ao máximo de gente possível e também, obviamente, garantir mais dinheiro. Hoje a LFU conta com 11 integrantes na primeira divisão do futebol nacional. São eles o Corinthians, o Internacional, Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. Antes de mudar de assunto, só uma curiosidade: representantes da Libra e da LFU, que são os grupos concorrentes, torcem muito para que os times que integram cada uma dessas ligas não sejam rebaixados, sob o risco de você ter menos representantes na primeira divisão do próximo ano. Quero falar agora sobre o Flamengo, cada vez mais perto de anunciar Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz. Plata é um atacante equatoriano de 23 anos de idade, o Alcaraz é um meia argentino de 20 anos. Em relação ao Plata, entre Flamengo e Plata tudo certo. Falta o sim do Al Saad. A última proposta feita pelo Flamengo foi de aquisição de 30% dos direitos econômicos por 3 milhões e meio de euros. Há uma série de metas que não são difíceis de serem compradas, que obrigariam o rubro-negro a adquirir os outros 70%, numa negociação que se aproximaria dos 12 milhões de euros que o Al Saad pedia. O time qatari tem uma relação difícil com o Plata, reluta em aceitar essa oferta, mas a tendência é que o martelo seja batido em breve. Já sobre Carlos Alcaraz, tratativas finais entre Flamengo e Southampton, o Flamengo vai desembolsar 18 milhões de euros, além de ceder por empréstimo de uma temporada o Vitor Hugo.
Só para completar sobre o Fla, nessa sexta-feira, Michael foi apresentado demonstrando enorme bom humor, contando causos com Jorge Jesus. Ele até chegou a brincar dizendo que o Bono, goleiro marroquino do Al Hilal, cogita daqui a um ano vir jogar no Brasil, mas especificamente no Flamengo. A notícia triste sobre o Fla: o Tite passou mal por conta da altitude lá em La Paz e teve constatado uma arritmia. Na chegada ao Rio de Janeiro, foi levado a um hospital e descobriram uma fibrilação atrial. Não houve necessidade de intervenção cirúrgica para correção desse problema no coração. Com medicamentos, a coisa já foi restabelecida e ele deve ter alta nos próximos dias. O Flamengo está intensificando as negociações para contratar o lateral esquerdo Alex Sandro, especialmente após garantir a vaga nas quartas de final da Libertadores. A proposta do clube carioca para o jogador, atualmente sem contrato, é um vínculo até dezembro de 2026, o que demonstra a confiança da diretoria em contar com o experiente atleta por um longo período. Aos 33 anos, Alex Sandro estava na Juventus desde 2015, onde se firmou como um dos principais nomes da equipe. Na última temporada, o lateral disputou 18 partidas, sendo titular em 9 delas, e marcou um gol. Sua passagem pela Juventus foi marcada por sucesso e consistência, tanto que ele se tornou o brasileiro com mais aparições pelo clube italiano, acumulando 327 jogos e 16 gols ao longo dos anos. Além de sua trajetória vitoriosa na Juventus, Alex Sandro também tem uma história importante no futebol europeu e brasileiro. Antes de chegar à Itália, ele teve uma longa e bem-sucedida passagem pelo Porto, em Portugal. No Brasil, ele foi revelado pelo Atlético PR e ganhou destaque no Santos, onde fez parte da equipe campeã da Libertadores ao lado de Neymar, mostrando desde cedo seu potencial para brilhar em grandes clubes e competições internacionais.